3 para a glória de Deus, tá bom? E o versículo é o de número 9. A gente vai aprender um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu sou bem paciente na questão de detalhar aquilo que eu aprendi, né? Para quem sabe, eu sou deficiente visual, o grau de visão é 0,1%, né? Mas para a glória de Deus nós estamos aqui, viu? Somos um milagre, Provérbios 3, verso 9. Somos um milagre, irmãos. Eu e você somos um milagre. E nós temos aprendido a não nos limitar com as nossas limitações. Você entendeu? Aprendemos a não nos limitar com as nossas limitações. Tem muitas pessoas que queriam ter recursos ou queriam mesmo ter, a vistas boas para, ou seja, ler a palavra, meditar sobre a palavra. Mas eu aprendi que em todo lugar, em todo tempo, em todos os momentos e em todas as limitações, devemos adorar o Senhor Deus, porque há um propósito debaixo do céu para todas as coisas. E é por isso que nós estamos aqui. Provérbios, capítulo 3, versículo de número 9. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Glória, também já encontrei. Irmãos, a palavra que está escrita onde eu aprendi na versão diz assim: servir ao Senhor com todos os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Talvez a sua Bíblia esteja na sua renda, né? Então na minha Bíblia está diferente. Na minha Bíblia eu aprendi, né, a primeira parte dos meus ganhos. Eu tenho que servir ao Senhor. Amém? Irmãos, o que me leva e que me chama a atenção nesse versículo, a gente poderia trazer uma mensagem intitulada a oferta, a contribuições para a obra. Mas a mensagem que eu quero trazer é exclusiva para nós. Por que para nós? Porque nós somos a oferta vivas diante de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós íamos à igreja, e quando nós chegamos lá, nós não temos a oferta em célula, não temos muitas vezes o dinheiro para ofertar na casa do Senhor. E nós temos que entender que em muitos pontos nós temos que nos colocar como oferta viva diante de Deus. Aleluia. Nós temos que entender que Deus nos dá 12 horas consecutivas, eu falo diária muitas vezes, e nesse tempo, nessas 12 horas, nós não teremos um minuto no nosso tempo para nos ofertar diante de Deus. A gente somos levados a meditar como aquele homem que se apresentou diante dele próprio, que encheu os seus celeiros de bastante coisa, e ele disse para a sua alma: olha, minha alma, estamos com os celeiros cheios, agora podemos festejar, podemos comemorar. Aí a palavra de Deus diz assim: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma e o que tu tens para oferecer. Não vale a pena correr 12 horas consecutivas durante o dia para interesses bem nossos, para nos satisfazer o nosso ego, para nos enriquecer muitas vezes e esquecer daquele que é o dono da vida e que nos fez viver. Salomão está dizendo algo muito importante para nós. Quando a gente olha para o contexto, lá no versículo número 1 do capítulo 3, ele diz o seguinte: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e no teu coração guarde os meus mandamentos. Salomão, em sua sabedoria, ele tem nos instruído a refletir na palavra. Quando falamos sobre isso, nós vamos ver uma caixa de ferramentas diante das nossas mãos. Salomão está dizendo que para se dar bem na vida, para ser bem sucedido na vida, é necessário obedecer. E para isso tem vários requisitos de obediência ao Senhor. Nós somos felizes, somos prósperos quando nós obedecemos em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar aos nossos pais, em terceiro lugar as nossas lideranças, que são regidos, que são ordenados por Deus. E Salomão está falando sobre isso, sobre
a sabedoria, que é um dos princípios de sabedoria, que é um dos princípios de riqueza, de crescimento para a nossa vida, que é a sabedoria. E ele está dizendo uma coisa muito interessante para nossas vidas: quando nós obedecemos a lei do Senhor. E o que é a lei do Senhor? O que é que Jesus fala acerca da sua lei? Ele um dia ensinando aos seus discípulos, e ele dizendo para os seus discípulos: olha, eu estou aqui, mas eu vou subir para o Pai. Ele disse que iria subir para o Pai, mas que enviaria um outro Consolador. Outros indagando Jesus sobre a sua palavra, e ele diz: eu e a minha palavra somos um. Jesus subiu e está aqui. Jesus está no céu e está aqui diante de nós. Muitos pregadores pegam a Bíblia e dizem assim: essa Bíblia fechada é um livro. Mentira, é a Bíblia. Eu não concordo com grandes pregadores que dizem a Bíblia fechada é um livro qualquer. Não, é a Bíblia. Ela fechada ou aberta é a Bíblia. Cabe a nós, a você, né, que tem a vista boa, abrir a Bíblia e ler. Eu tenho que ouvir. E quando eu vou para a igreja, eu presto bem atenção em ouvir. E quando eu estou em casa, eu tenho a Bíblia em áudio aqui, está aqui, todo em PDF. Tem muitas pessoas que não lêem. Aí dizem assim: não, mas o meu smartphone não tem memória para guardar a Bíblia. Desculpa, irmão. É desculpa para não ouvir, para não aprender. Mas quando nós ouvimos a palavra, somos, sabe, cheios de Deus. Porque Jesus também vai nos ensinar que, né, a questão do aprendizado vem através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Salomão está dizendo para nós. Interessante que quando Salomão escreve, em qualquer linguagem bíblica, está bem nítido o entendimento quando Salomão fala sobre isso. E o versículo de número 2, a gente vai observar algo interessante. Ele diz assim: pois eles te acrescentarão, em algumas versões está dizendo assim, dias de paz e luz. Outros está dizendo assim, anos de vida e luz. Ou seja, quando nós obedecermos, nós vamos ter uma vida longa. Sim ou não? Sim. Onde é que está escrito a comprovante disso tudo? Lá em Gênesis, quando a mulher peca e faz o seu esposo pecar. O pecado entrou neles. Jesus, aí Deus vai se manifestar e vai dizer assim: por causa disso, vocês sofrerão as consequências. Porque quando Deus fez o homem, Deus fez o homem perfeito. Nós não estamos fora do texto, estamos usando contexto para levar essa mensagem para nós, porque o primeiro a aprender sou eu. E quando Moisés escreve acerca da obediência, a Bíblia vai dizer assim: e a serpente, um dos animais mais sagazes, mais astutos que Deus faz, falou com a mulher: Deus disse que do fruto da árvore que está no meio do jardim você não pode comer. É porque Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a Deus. Porque o Senhor disse para Adão e para Eva que eles poderiam comer de toda a árvore, de todo o fruto das árvores que estava no meio do jardim, que estava no jardim, menos a árvore, né, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas dentre essas árvores, nós estamos falando sobre obediência. Dentre essas árvores, eu quero ver se você lê a Bíblia mesmo. Dentre essas árvores que estavam no meio do jardim, tinha uma outra árvore. Qual era essa outra árvore? Não está estudando a Bíblia. A árvore da vida. E foi certamente por causa da árvore da vida que o Senhor Deus tirou eles de dentro do jardim. Por quê? Porque agora eles tinham pecado. Eles comeram o fruto do conhecimento. E agora, se Deus deixasse eles no jardim, eles iam comer também o fruto da árvore da vida. E depois, ele começou, o que aconteceria? Eles iam ser eternos pecadores, iam viver para sempre. Eles não morreriam, porque eles iriam comer do fruto da vida. Aí Deus disse: não é bom que o homem fique mais no jardim. Eles foram contra os princípios. Eles desobedeceram as minhas ordens. E olha que Deus visitava eles todos os dias, pela manhã e pela tarde. Está escrito na Bíblia. Aí Salomão está dizendo: filho meu,
no teu coração, guarde os meus mandamentos. Quando nós olhamos para esse conjunto de coisas, porque dentro disso abre um leque de conhecimentos, nós vamos entender. Uma das primeiras ferramentas é a obediência. O que é que Moisés escreve acerca da obediência? Muito conhecido, Deuteronômio 28, se atentamente, é uma pergunta primeiro: será que se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra? Salomão, a oração de Salomão, quando ele orou a Deus, foi tão interessante que depois de Salomão orar, aí Deus fala para Salomão: Salomão, porque tu soubeste pedir, eu não te darei unicamente sabedoria, mas te farei ser próspero, te darei todas as riquezas, que não haverá outro reino maior que o teu na época de Salomão. Então, a obediência, ela nos traz algo muito importante para a nossa vida. E essa questão da obediência prolonga a nossa vida para a eternidade. Porque se nós obedecermos, vamos viver bem diante de Deus aqui na terra. Mas também temos uma vida futura com Deus no céu por causa da nossa obediência. E se nós não formos obedientes ao Senhor, um dia podemos até chegar diante de Deus. Mas o que é que Jesus vai dizer para nós? Afastai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. E algo muito interessante, que lá em João, se você quiser conferir, fica à vontade, lá em João, capítulo 8, verso de número 31, ou o 31 ou 32, se não falha a memória, está escrito o seguinte: quando Jesus estava ali, dando ensino aos seus discípulos, porque naquele momento tinha muitas pessoas querendo matar Jesus, e quando Jesus estava dando os ensinos, alguns dos judeus estavam em um grupo de pessoas, e eles estavam ouvindo, autômatos, estavam atentos à palavra de Deus. E Jesus dizia, está escrito bem assim, ele dizia, pois, Jesus aos judeus que criam nele, ou seja, eles estavam crendo na palavra de Jesus: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E Salomão está dizendo: é preciso guardar os mandamentos de Deus em seus corações. É preciso guardar os mandamentos do Senhor dentro dos corações. Salmista Davi diz algo bem interessante: no meu coração a tua palavra escondi, para eu não pecar contra ti. A ponto de dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e no teu coração guarde os meus mandamentos. Ou seja, é preciso viver uma vida de obediência ao Senhor. Esse é um dos critérios que Deus nos demanda através da sua palavra, que sejamos reverentes ao Senhor, que venhamos viver uma vida irrepreensível diante de Deus, uma vida de santidade diante de Deus, onde na pregação da palavra, algo me chamou a atenção, que nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito, porque tem muitas pessoas tentando tirar o nosso foco, tentando tirar a gente do nosso alvo. E o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é viver para Cristo em todos os momentos. Então essa palavra, ela nos chama muita atenção acerca da obediência. Aí Salomão diz que quando nós formos obedientes, nós vamos ter tempo para servir a Deus. Aí chega no versículo de número 9, acerca de obediência, servir ao Senhor com todos os seus bens. Fala de você próprio também. Será que nós temos tirado o tempinho da nossa casa para fazermos um culto doméstico? Sempre lá em casa a gente faz isso. E é tão gostoso
porque sempre a gente tem aquele costume de orar de joelho. É tão gostoso que você começa orando de joelho e o tempo vai passando, e quando você dá fé, tem passando uma hora. E a gente levanta alegre, feliz, porque Deus tem estado conosco. Hoje, na igreja, muitos de nós não oramos nem um minuto sequer de joelho. Chegamos lá dizendo: ô Jesus, obrigado, cheguei na igreja. Levanta e senta na cadeira e pronto. Nós temos que orar a cada dia. Jesus tem nos motivado para orar, tem nos incentivado a orar através da sua palavra. Veja os acontecimentos que estão no mundo afora, o globo terrestre, o planeta Terra, as guerras que estão aí. Mas Salomão está dizendo: filho meu, não esquece não esquece da minha lei, não esquece dos meus benefícios, não esquece daquilo que eu fiz por você, não esqueça que eu quem fiz você perfeito. O pecado não te afastou de mim, mas eu enviei o meu filho para morrer por você na cruz do Calvário, para que você viesse ter vida. O homem foi afastado da glória de Deus por causa do pecado, mas o homem reconciliou-se com Deus através de Jesus Cristo, que nos deu a possibilidade e a oportunidade de fazer uma nova aliança, de podermos estar adorando ao Senhor, de podermos estar glorificando ao Senhor, de podermos estar felizes diante de Deus, porque Ele tem nos levantado, tem nos dado a oportunidade de louvar ao Senhor. Agora há pouco eu falava acerca disso, irmãos. Muitos hoje estão no leito do hospital, dizendo: Senhor, eu queria estar na tua casa, Senhor, eu queria estar te servindo, Senhor, eu queria estar te glorificando. Irmãos, é uma palavra de oração em vão para muitos. É verdade, é a realidade, irmão. Porque, irmãos, tem muitos que no tempo de bonança não quer buscar Deus não, irmão. Eu escuto uma coisa: você vai ao médico se você estiver bem? Não. Verdade, né? Ninguém vai ao médico se estiver bem. Por isso que tem muitos crentes hoje, eu não estou falando da gente, tem muitos crentes hoje que só vai a Deus quando está doendo, né, Diácono Francisco? Está doendo, vou para a igreja. Melhorou, esqueço muitas vezes de Deus. Isso é a realidade. Mas Salomão, dentro dessa caixa de ferramentas que nós falamos, que a sabedoria, a obediência é uma das ferramentas interessantes, também está o desejo de buscar ao Senhor. Quando nós, louvado seja Deus, somos reverentes, não irreverentes, como nós somos reverentes diante de Deus, como nós temos reverência diante da presença de Deus, essa obediência também nos traz o desejo dentro do nosso coração. Hoje é dia de ir à casa do Senhor. E nós ficamos ansiosos. Irmão, tem uma coisa que eu fico muito feliz, irmãos. É quando chega o momento de ir para a igreja. Muitos vê, glória a Deus, eu dou glória a Deus mesmo de estremecer onde eu estou. Eu gosto disso. Não precisa, alguém dizer assim, mas não precisa desse escândalo. Não tem escândalo não, irmão. Eu me alegro. Se eu me alegro adorando ao Senhor de Deus, a forma que eu gosto, irmão, eu quero adorar. Tem vezes que eu tenho desejo de ir no monte, é porque não tem lugar, mas chegar bem no meio da montanha e gritar bem alto para o universo ouvir que o nome de Jesus é lindo, que é maravilhoso, que é digno de ser glorificado, digno de ser exaltado, digno de tudo, de toda adoração, de toda reverência, porque a Ele nós podemos prestar culto de adoração na rua, em casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Nós devemos adorar o Senhor, adorar do nosso jeito, gritando, pulando, dizendo que Ele é bom, agradecendo pelos benefícios, pelo dom da vida, pela nossa fala, pelo dormir, pelo acordar, pelo pão de cada dia, aleluia, pela água que nós bebemos, até pelo aquilo que nós não temos. Devemos glorificar a Deus. Um dia eu estava aqui no Crato, na minha casa, e eu morei um tempo sozinho, há 5 anos que eu estou no Crato, e chegou o dia de não ter água, não ter alimento em casa. Eu até bebi água, quem sabe a água da vida alta não é boa, e acabei adoecendo. E um dia eu estava em casa, não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha nada, e chegou um irmão lá em casa e falou assim: mas irmão, aqui está tudo não tem nada aqui. Eu disse: graças a Deus.
Você diz, mas irmão, por que dar graças a Deus quando não tem nada? É porque a Bíblia diz que se nós não formos gratos sem ter nada, será que quando tiver a gente vai ter graça? Vai ser grato? Não vai. Então nós temos que ser gratos em todas as coisas, porque é Ele quem provê todas as coisas para nossas vidas. É Ele quem nos abençoa em todos os sentidos. Por isso que nós temos que ser gratos ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, entendendo que Ele é o Senhor, autor e consumador da nossa fé. E quando olhamos para Salomão, nós vamos ver que ele foi um rei muito sábio, porém teve os seus erros, mas nós estamos olhando para aquilo que a Bíblia nos aponta que é a sabedoria. Quem de nós não falhamos, né? Não temos que olhar para os erros, temos que aprender com esses erros, temos que tentar não errar, temos que tentar melhorar cada dia aquilo que Deus tem feito, tem proporcionado para a nossa vida. Hoje estamos bem, glorificando, exaltando, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Ele nos deu a oportunidade